Boa noite, pessoal. Boa noite para vocês aí de casa. Boa noite, Danusa. Boa noite, João. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui com uma pessoa que é maravilhosa, Marcelo Conte, que faz a preparação física de muitos pilotos aí em Interlagos. Marcelo, com você. Ô, pessoal, é um prazer estar com vocês. Muito uma honra, na verdade, né? Eu acompanho o Volante já faz um tempo e conheci, né, o André, conheci o Gil, o Plínio, e sou colunista, né, do canal Soler. Então é uma honra aí estar com vocês. Vocês são pessoas sensacionais também. Espero que a gente tenha um papo bem legal hoje, nessa noite de quarta-feira. Um abraço a todos que estão assistindo a gente. Legal, Marcelo, seja bem-vindo também. É uma satisfação ter você aqui conosco. Marcelo, sempre bem-vindo. Não só você, mas todos aqueles que fizeram, estão ajudando a fazer esse canal. E essa live, né, que é uma extensão do programa, chama-se Ao Volante, já habitué das suas noites durante a semana. Era na sexta-feira, veio para quarta-feira. E André e Plínio, eu não posso deixar de agradecer aquelas pessoas que estiveram conosco na primeira temporada e que deram uma base, né? Nos prepararam para que esse programa viesse numa segunda temporada 2021 melhor, um pouquinho, que ainda tem muito para crescer, do que a gente fez. Então, se a memória não falhar, tivemos o Rodrigo Vieira, o Paulo Solares, o Alexandre Gentil, o Orlando Sgarbi, tivemos o Jorge Freitas, o Rafael Martins, o Lipe Paiga, o Ernesto Costa Silva, Guga Ribas, o Alcindo Teixeira aqui com a gente, Luiz Garcia Júnior, Milton Esperafico, Wagner Gonzalez, o Drive Mark lá do Japão, João Fedorovics de Portugal, Raquel Ló, Alan Mosca, Jaime Figueiredo, Sandro Tanuri, a família Biton, o Cinder pai e Cinder filho, Raul Boesel, Fabinho Crespi, Nilton Masteguin, Suzane Carvalho, Djalma Fogaça, Paulão Gomes. Muito obrigado a todos vocês, de coração. Esqueceu do Jaiminho. Toma esporro. Jaime Figueiredo. Falei Jaime Figueiredo. Depois do Alan Mosca, eu me lembrei. Vamos lá, deixa eu introduzir um assunto aqui polêmico para todo mundo. Vocês sabem que andar na chuva é complicado, não é complicado? Andar na chuva de carro é uma tarefa difícil, né? Andar de Fiat na chuva, dizia as más línguas, é mais difícil ainda, não é? Andar de 147, o pessoal tinha medo de pegar chuva com 147. Mas o Marcelo Conte leva a 147 dele para Interlagos e faz track day na chuva com ela. Conta aí como é que é essa 147 na chuva, Marcelo. Sensacional essa recordação, André. E esse dia foi especial, André, porque foi a primeira vez que eu andei com o carro numa track day lá em Interlagos. E eu estava preocupado, né, por ser a primeira vez que eu ia andar lá na pista. E o meu 147 ele é original, né? Inclusive ele é placa preta, os pneus... O pneu é um pouquinho mais largo do que o 145 original dele, ele está com 165. Mas está todo originalzinho lá, suspensão original, câmbio, motor, né? E eu fui, e daí quando começou a cair aquela chuva, eu falei, será que dá para desistir, né? E fiquei pensando nessa possibilidade. Mas no fim a perna tremeu bastante no começo, e depois o bichinho foi ficando mais à vontade, e aí foi melhorando o tempo, e o bichinho virou bem lá, foi gostoso, divertido, voltou para casa bem, né? Eu saio aqui de Jundiaí, vou com ele até a pista e volto, né? E a ideia é essa, trazer as crianças para casa sem nenhum arranhão, né? E foi lá, e foi super, super legal, emocionante aquele dia, André. E eu fui de novo com ele, fui 2 vezes com ele. Oi. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui, Explica pra gente por que o Fiat 147? Poxa, essa é uma história... Da onde vem, né? Desse? Então, essa é uma história que vem lá dos anos 80, né? O 147 foi meu primeiro carro. Eu tive um modelo 80, 1300 Alcon, bege do limite. Era aquela frente quadrada ainda. Quando saiu, trocou 80 para 81, né? Então ficou ainda alguns com a frente
chamada de Brio, né? E aí foi um carro que me acompanhou por uns 7 anos naquela época, né? Em 86, que eu tinha 17 anos e consegui comprar aquele carrinho. E eu falei, a hora que eu tiver uma graninha aí para comprar um outro carro aí para hobby, eu vou comprar um 147. Queria achar um standard igual aquele que eu tinha, mas não consegui, mas achei esse GLS que também ele é até mais raro, né? Esse modelo só saiu em 79, né? Com essa configuração. E é um carrinho que tenho bastante carinho por ele. Em casa nós tivemos bastante 147 também, então acabou sendo eu tenho esse carinho por ele. Ô, Marcelo, me diga uma coisa. Peraí. Você já foi logo pro carro, mas a curiosidade da galera é no Marcelo. Eu quero que o Marcelo me fale o seguinte. Ah, tá. Conheço vários professores de educação física, instrutores, personal trainers, que não se inclinaram para essa coisa do automobilismo. Sim. Então eu queria que ele voltasse lá atrás mesmo, antes de eu nascer, tá? Você já me contasse como foi que você juntou a educação física com o esporte, com o automobilismo, como foi que você se desenvolveu e desenvolveu as técnicas que você aplica nos pilotos. Conta isso aí pra gente. Legal, muito bom, Gildo. Eu vou tentar resumir essa história, mas eu acho que é bem legal essa pergunta sua, Gildo. Então, assim, em casa, né, eu sou o 6º filho, né, somos em 6. Minhas 2 irmãs mais velhas, e depois são 4 rapazes, eu sou o mais novo. Meus irmãos, eles têm uma diferença de mais ou menos 10 anos, para mim, o mais próximo. E eu nasci ali eu nasci em 69, né, e meu pai gostava muito de carro, não do ponto de automobilismo, mas sempre gostou muito de carro, né? Então sempre convive muito com isso, e principalmente meus irmãos. Meu irmão mais velho, o Otávio, ele é um apaixonado por Fórmula 1, né? Infelizmente, ele é falecido. E eu convivia naquela situação da questão da Fórmula 1 desde cedo, né? Emerson Fittipaldi, bicampeão, Maverick, Opala, Caravan, Corcel, Galaxy. Então, aquela questão dos carros, né? A Fórmula 1, que o meu irmão gostava muito, moto também, que eles acabavam também curtindo, né? Então, eu aprendi a dirigir muito cedo, né? Tanto carro como moto. Aprendi a dirigir na Caravan do meu pai, em 1980, tinha 11 anos. E junto com isso, Autorama, sabe? Aquela coisa toda dos anos 70 aí de efervescente, né? Do automobilismo e dos carros. E, paralelamente a isso, eu sempre gostei de esporte, né? Então, eu sempre joguei futebol, joguei voleibol, joguei tudo quanto era esporte na minha vida. Porém, eu nunca tive a oportunidade de ir para o automobilismo quando adolescente ou quando criança. Mas gostava muito. E aí eu segui, fiz a educação física, né? Fiz lá em Sorocaba mesmo, o curso de educação física, por gostar muito do esporte de uma maneira geral, e sempre ter praticado e gostava disso. E convivendo lá com a questão dos carros, do automobilismo e lá com a educação física. Mas naquela época que eu fiz educação física, pouco se falava, né, de automobilismo, né? Foi há 2 anos atrás, mas se falava pouco, né? Na verdade, já faz quase 30 anos que eu me formei. E aí, se falava pouco disso, né? Então, eu segui para outras áreas, mas aos poucos eu comecei a criar um projeto de, assim que eu tivesse um pouco mais de oportunidade e tempo, principalmente, desenvolver alguma coisa com isso, né? Então, eu terminei a faculdade, fiz um mestrado em Ciências do Esporte na Unicamp, depois eu fiz o doutorado na Universidade Federal de São Paulo, fiz em Ciências Visuais, que daí já é uma área que já começou a ficar mais próximo do que a gente faz em questão de preparação física. Nesse meio tempo eu fui coordenador de faculdade, coordenador de curso, então eu não conseguia, vamos dizer assim, separar um tempo para desenvolver a questão da preparação física para pilotos, né, que é uma coisa específica, com as atribuições que eu tinha acadêmicas. Treinei muita gente, treinei o pessoal do Vale Tudo, MMA,
artes marciais eu treinei bastante gente dessa área. E aí, em 2017, eu falei assim, não, agora eu estou com um tempo mais tranquilo, eu vou investir em uma assessoria para preparação física. Já está até passando da hora, isso aí já está crescendo bastante, e eu não quero perder essa oportunidade de fazer isso. E aí, em 2018, eu fui apresentar um trabalho nos Estados Unidos, em Indianápolis. Inclusive, existe um congresso de medicina do esporte, que ele acontece cada 4 anos lá em Indianápolis. Teve um ano, em 2013, que nós demos sorte de assistir o Tony Kanaan ganhar 500 milhas lá. O evento foi bem na época da corrida e a gente estava lá, foi super legal. E aí, em 2018, teve um evento lá de novo e eu apresentei um trabalho. E aí eu falei, bom, eu vou agora investir nisso e marquei para ir visitar a PT Fit Training. Provavelmente vocês já ouviram falar. É uma referência, né? A maior parte dos pilotos da Indy treinam lá, perto do autódromo, sensacional. E eu mandei um e-mail e o Jim Léo, que é o dono, né, o CEO de lá, me respondeu, até achei curioso ele mesmo ter respondido, achei que ia para uma área de alguma secretária, alguma coisa. Ele falou assim, vai ser um prazer recebê-lo aqui, não vai ter muito piloto, porque o dia que você falou que vem, vai ter Grande Prêmio do Canadá, o pessoal está indo para lá, mas venha conhecer aqui a nossa estrutura, será um prazer. E aí foi em julho de 2018, eu fui, né, conhecer, foi um dia super legal, porque eu fiquei bastante tempo lá, ele foi super atencioso, me mostrou todos os equipamentos que ele utilizava, então aquilo ajudou bastante a minha iniciativa aqui no Brasil, né, a partir daquilo que eu vi. Eu já tinha uma base que eu estava vindo estudando, e lá ter acompanhado me ajudou bastante a desenvolver umas técnicas melhores, inclusive a que eles trabalham lá. E teve uma coisa muito curiosa que aconteceu lá, porque realmente a academia estava vazia o dia que eu fui lá. E aí eu cheguei, a secretária falou assim, ó, o Jim Léo está lá na sala de treinamento, né, lá no saguão de treinamento e tal, vai lá. Daí eu fui, não tinha quase ninguém mesmo, e lá no fundo tinha um professor e um aluno sendo alongado, aquele cara deitado, né, com a perna levantada, alongando. Eu fui indo lá de boa e Para o Fittipaldi? Não olhei para a pessoa que estava sendo alongado, né, para não ficar aquela situação, você ficar observando, né, e comecei a conversar com o rapaz, falando assim, ó, tô atrás do Jim Léo, tal, vindo. Ele falou, de onde você veio? Eu falei, vim do Brasil. Daí eu percebi que o rapaz que estava deitado, sendo alongado, olhou a hora que eu falei Brasil, né? Daí, instintivamente, eu olhei para ele. E era o Tony Kanaan que estava lá, porque ele treina lá naquela academia. O Tony, cara, e foi sensacional, né? Porque daí ele falou, o que você está fazendo aqui, bicho, né? Aqui, nesse lugar aqui e tal, procurando informação de treinamento, né? E ele foi super simpático, né? E daí eu falei, ó, eu assisti você ganhar aqui faz 5 anos, né? Espero ver de novo, tal. E foi super legal, ele foi super gente fina. E aquelas coisas, né? O meu celular estava no carro. E aí não deu nem para fazer uma foto com ele, que teria sido um momento bastante incrível, mas ficou na memória. Mas foi bem legal. E aí depois o Jim Léo falou que ele é o cara que mais treina do pessoal Ele ia pegar o voo ainda, mas ele foi treinar aquele dia, porque ele realmente tem uma performance aí excepcional, e ele é quase um garoto propaganda. Sim, ele é muito forte. De pescoço, ele é muito forte. Agora, sim. Você voltou aí, termina a história aí, que eu te cortei. Daí eu voltei, acompanhei, comprei bastante coisa lá, alguns equipamentos, e daí eu voltei e falei, agora eu vou iniciar essa assessoria, eu consegui organizar minha agenda, né, meus horários, para continuar com a minha atividade acadêmica, que eu não posso deixar na faculdade, e desenvolver esse trabalho com os pilotos. E aí o primeiro cliente meu foi o Rafael Lopes, da Old Stock, bicampeão da Old Stock, foi legal o trabalho com ele, e aí as coisas foram caminhando e andando, e daí, vamos dizer assim, oficialmente eu comecei no finalzinho de 2018 com a ContiFit, né, nesse formato, mas já é um projeto que eu já tenho já há algum tempo, e na verdade eu vim me preparando, né, mesmo antes disso,
de começar com os modelos de treinamento. Inclusive, eu aplicava muita coisa em mim, assim, para testar, enfim. E tá dando certo. Marcelo, vamos mexer agora com os nossos dois amigos aqui, Gildo e Plínio, porque olha só, o Marcelo compartilha de uma paixão que eu tenho, né, que é o melhor esportivo dos anos 80 no Brasil. A Danusa, que está em casa nos assistindo, Marcelo, ela corria com ela correu em 88 que com legal. Tá, na Copa Shell de marcas e pilotos. E o Gildo e o Plínio, coitado, eles não sabem o que eles falam, né? O melhor esportivo dos anos 80 é o XR3. Toda a prova, o Marcelo leva o dele para o Track Day. Conta pra gente como é que é guiar o XR3 no Track Day, Marcelo. É uma delícia, né? O Track Day com o XR3 é demais. Aí já é outro esquema perto do Fiat, né? 147. E o carro performa bem. Com certeza. Com certeza. Faz curva bem, faz... É só alegria, né? Com o Escort, né? E dá trabalho, hein? O meu é CHT, mas mesmo assim ainda... Ali no miolo ali ele vai bem, cara. E daí ele já tá com uma suspensão um pouquinho mais preparadinha, né? Com um trabalhinho lá de giclê, então ele já respira melhor. E é gostoso, viu? É emocionante e é aquela outra coisa também. É um carrinho que eu levo para lá e volto para casa com ele também. Como é que é o tempo? Qual é o tempo que ele vira em Interlagos? O meu carrinho lá, na condição dele, 2,30. 2,30. Condição original. Não é um temporal, mas é um CHT, né? Sim. E ali é rápido, dá para ir um pouco mais, mas eu gosto de poupar ele para poder voltar de novo sem quebra. O pessoal deve ficar de boca aberta, né? Com você lá. Aí! Fica. Olha ele na tela. Ainda com a família lá, dando uma voltinha. Esse dia foi um dia de passeio, Esse dia foi um dia que teve um passeio lá. Mas tem uma foto aí mais aguerrida, você de capacete e tudo, numa curva. Cadê aquela foto, Felipe, da curva? O Felipe tá lento. Você tá muito lento, Felipe. Mas, Marcelo, retornando ao assunto aqui, o que te levou a comprar o Escort XR3? Aí sim, agora sim. Essa sim. A foto ficou melhor, hein, André? Agora sim. Pô, sem dúvida, né? Então, nós somos uma diferença, eu sou um pouco mais velho, né? Mas o Escort, ele era um carro que nos chamava muita atenção, né? Nos anos 80. E eu tinha meu Fiat lá, 147, e sempre quis ter um esportivo, mas não tive condição, né? De ter na época um esportivo, e daqueles meus amigos tinham. Tinha um Gol GT, tinha o Monza SR, o Escort XR3, e dos esportivos eu gostava muito mais do XR3. E era um carro que eu sempre sonhei em ter um dia, depois do 147. Então, depois que eu comprei o 147, eu fui atrás de um Escort XR3, e você vê que o meu gosto ele tem mais relação afetiva do que de 147 para Escort XR3, né? Mas eu curto os dois. Ô Marcelo, me diga uma coisa. Bom, acaba cortando porque eu tenho um delayzinho. Me diz um negócio. Em relação aos teus alunos, ao trabalho que você faz, com quem te procura, como é que você encontra esse público que te procura? Qual é a maior deficiência que você encontra naqueles que vão ser seus futuros alunos? E me fala um pouquinho do trabalho que você faz com eles para torná-los campeões. Muito legal, Gildo. Então, eu tenho um grupo bem interessante que são de pilotos de kart. Então, são pilotos que estão ali na faixa dos 40 anos de idade e que tem um grupo esse grupo é legal demais trabalhar, porque é um grupo que pilotou kart lá quando era mais jovem, né? Vem pilotando
vamos dizer assim, numa performance, às vezes, intermediária, né, no grupo que eles estão. E aí começa a treinar específico, e só com o treinamento, com a preparação, já muda o padrão de pilotagem, porque a técnica não vai mudar muito, mas ele vai conseguir manter a técnica dele apurada toda a competição. Então, no que a gente mais sente, a diferença que eles mais falam, de terminar a prova inteiro e ficar consistente a prova inteira, né? Consegue ficar rápido. Eu tenho um caso legal, assim, só como relato de caso, do Silvio, não sei se ele está assistindo a gente aqui. O Silvio, ele ficou um tempo parado, voltou, tinha ganhado peso, esse é o Neto, também foi muito bem depois que ele voltou ao treino aí, mas voltando ao Silvio, ele fez um trabalho legal para perder peso, né? Não somente comigo, fez com outro parceiro, com o Valtão. E aí ele voltou, ele começou a ficar competitivo, foi para o Paulista Light, foi campeão no Paulista Light, foi para o Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro. Faltou um pouquinho para ser campeão brasileiro aí em Birigui no ano passado. Mas voltando ao caso dele, assim, o que a gente nota é uma condição física que às vezes o atleta acha que ele está bem, porque às vezes faz academia, a maioria deles acabam fazendo. Mas pro condicionamento, para o automobilismo, às vezes ele é insuficiente ainda essa preparação, né? Porque acaba sendo uma condição física geral boa, mas no kart o kart esgota, o carro, a fórmula, né, vai esgotar o indivíduo. Então o que eu noto é essa consistência, sim, e a consistência de chegar lá e terminar inteiro a corrida e com um bom ritmo aí. Mas a deficiência que eu... Pode falar. Tem um treino que eu vi você fazendo, que é de pescoço, onde você segura um elástico preso no pescoço. Perfeito. E você vai simulando a força G, tanto no simulador como nessa condição de luminária. Aí, ó. Aí, ó. Aí é legal. Esse foi um trabalho que a gente fez lá no Autódromo Virtual de São Paulo, que é o nosso parceiro também. Esse equipamento ele chama Iron Neck. Ele foi desenvolvido especialmente visando, né, esportes que usam muito o pescoço, como o MMA, né, o boxe, o futebol americano e o automobilismo. Então esse é um equipamento que eu trouxe de lá o ano passado, quando eu estive lá, né, aí com o Pedroso, um trabalho aí de pescoço. E ele é interessante, ele lembra um chapéu que o pessoal coloca, ele fica engraçado, parece do Raiden, né, do Mortal Kombat, né? Mas ele tem uma dinâmica legal, porque a gente consegue tracionar ele na ação muscular bem específica dos músculos aí que sustentam o pescoço. E ele tem muita dinâmica, né, de posição. Então isso acaba simulando bem essa... Te cortando, aproveitando essa imagem, uma coisa que eu achei sensacional nesse equipamento é porque, vamos dizer assim, antigamente a gente conseguia, né, botava aquela faixa e o máximo que você fazia era esse movimento. Sim. Você consegue mover a cabeça o mais natural possível do que acontece no carro, né? Olha lá. Sim. Muito em vários legal. ângulos, Gildo, isso que é legal. Então a gente tem bastante, bacana. Que nem aqui, ó, é legal que ele vai pilotando e aí a gente vai tracionando aí em direção à curva, né? Então fica interessante aí esse trabalho. Então esse é um equipamento que lá o Jim Léo falou para mim, olha, isso aí é legal você ter porque isso faz uma diferença enorme, ele usa com o pessoal lá e é bem legal. Justamente isso que você comentou, Gildo, por conta da angulação. E a gente faz algumas coisas com capacete também e tal, a gente não pode ficar refém de um equipamento só, né? Então o elastiquinho que você falou que você fazia, a gente usa ainda. E aí, só que a gente tem hoje mais recurso, né? Então, para executar aí o Rafael, essa corrida do Rafael foi bem legal. Foi a corrida do milhão de 2019. A gente fez uma ativação sensorial legal com ele. E essa corrida ele saiu de 19º e terminou em segundo. Terceiro nessa corrida. Foi uma corrida sensacional. E a ativação ajudou bastante, ele comentou, né, pré-corrida, né? Que é um pessoal que o pessoal da Fórmula 1 faz direto, né?
Quando você Sim, faz essa sim. ativação antes, você se concentra. E eu tenho uma outra dúvida gerada de preparação física, porque é o seguinte: em alguns outros esportes, como no tênis, no voleibol, após a competição, o atleta ele sai em fadiga, né? Porque no alto nível, Uhum, todo mundo que já praticou esporte de alto nível, eu acho que entende o que eu estou falando. Você dá tudo de si, às vezes uhum. você passa do seu 100% para almejar Sim, um sim, resultado e você sai em fadiga. E hoje tem uma técnica de recuperação muscular muito eficiente que o cara sai do jogo e já entra direto num tonel de gelo. No sim. automobilismo, como é que você faz essa recuperação muscular, cardiovascular? Porque ele é muito tenso, né? É mais até que esses Sim, esportes. com certeza. A imersão no gelo, como você falou, é um recurso super, super interessante, né? Eu acho que ele é muito válido e você tem razão, né? Esses esportes levam o indivíduo ao máximo, né? E com certeza é uma estratégia legal para ser feita. A outra questão que você também mencionou, que é interessante, é esse trabalho cardio de baixa intensidade após a corrida. Então, sempre vale a pena, mesmo que o cara esteja esgotado, né? E der tempo vamos dizer assim, a gente recomenda, nem sempre faz, né? Mas de fazer uma esteira, fazer um elíptico, principalmente em uma intensidade baixa. Essa intensidade pode ser 60% da frequência cardíaca máxima. Então, você estabelece ali a Vai sua zona de soltando, vai frequência soltando. cardíaca, vai soltando, exatamente, Gildo. Isso ajuda bastante a remover um outro fator que a gente fez um trabalho legal com o pessoal da Woodstock, do kart e também da moto, de Track Day, que foi coletar o lactato, isso aí. Então a gente coletou o lactato, esse trabalho foi super legal porque ele teve publicação, a gente conseguiu emplacar ele em uma revista internacional. Ele foi publicado numa revista alemã, esse trabalho com pilotos brasileiros, né, análise desse lactato. E aí essa Marcelo, corridinha que você falou aí da ponta da orelha ali, esse indicador, ele fica nos atrapalhando, né? Por exemplo, se o nível de lactato no kart, ele chega a 10, mais ou menos, milimol. A normalidade é em torno de 2 a 2,5, né? Então, 1,5. Então, se a gente pegar a nossa medida aqui, é 1,5 agora. Depois o kart, ele chega a 10, chega a 12, né? E como que a gente vai remover melhor isso? Com uma atividade cardio de baixa intensidade. E legal. principalmente, né, Marcelo, uma dica legal aí, isso, que dê para usar o elíptico. Porque é o aparelho ergométrico que eu mais gosto de usar para os pilotos. Porque você usa os braços juntos e o tronco, né? Então, às vezes, se você fica só na esteira, você remove, mas você remove mais dos membros inferiores. Então, o remo seco também é um outro equipamento que eu gosto muito de usar com os pilotos, tanto para preparação como para recuperação, como vocês acabaram de mencionar, porque acontece muito, o piloto fica só treinando corrida a pé, né? E aí ele pega um cardio bom, base, mas o braço não está com aquela condição que ele precisa ter, né? uma Plínio ia pergunta, perguntar Marcelo. alguma coisa? Você mencionou aí a Woodstock, né? Existe alguma diferença no seu treinamento? Por exemplo, aquele piloto de kart, o outro é piloto de Stock Car, o outro é piloto de Old Stock. Existe uma diferença de um para o outro ou é sempre o treinamento padrão mesmo para piloto? Como é que funciona isso? Legal, Plínio. Existe uma especificidade, sim. Então, normalmente, a gente divide o treino em 3 blocos. O bloco base, o bloco pré-competitivo e o bloco competitivo, como se faz nos outros esportes. Na preparação base, ela acaba sendo uma preparação semelhante para a maioria dos esportes a motor. Então, eles vão executar atividades e uma proposta de treinamento parecida. Na parte específica, pré-competitiva, que é prévia à parte específica competitiva, a gente já começa a direcionar, inclusive com o tempo de duração da atividade. Então, a gente regula o treinamento para ter a mesma exigência metabólica que ele vai ter lá no carro. Então, daí muda aí o tempo de duração. No kart, a gente tem muito mais exigência do que no turismo. Então, a gente acaba trabalhando um pouco mais a questão da resistência mais intensamente do que no turismo.
Por outro lado, a gente daí muda um pouco a questão neurosensorial também, de acordo com a posição do carro, com a posição dos pedais, né? Então a gente começa a diferenciar assim esse nível de especificidade. E aí você difere na fase pré-competitiva. Tá. E para o pessoal que não é competidor, para o pessoal que não está lá competindo, mas para o cara que dirige muito, tipo assim, aquele cara que manda aquela viagem de 12 horas parando só para abastecer, como é um negócio rápido, você acha que também um treinamento físico especial ele melhora o desempenho do motorista, motorista do cotidiano? Excelente pergunta, Plínio. Eu gosto muito dessa linha que você levantou agora, dessa preparação física que a gente pode, vamos dizer assim, direcionar para a pessoa comum, né? Que ela não é um piloto nem recreativo, não é, né? Que tem aquele piloto que é recreativo, mas é o cara que dirige muito, como você mencionou. E tem muitos de nós, né, que gostamos muito de fazer isso, né? Quer dizer, fazer viagem longa, né? E às vezes isso chega até ser uma meta, né, para alguns de nós, né? Quer dizer, você planeja fazer uma viagem extremamente longa aí, e você quer estar bem preparado, né? Além do seu carro estar revisado, você também precisa ali de uma condição para você desfrutar melhor essa viagem. E aí dá para fazer uma preparação, lógico que ela é menos, vamos dizer assim, intensa do que aquele para o indivíduo de competição, mas dá para trabalhar específico também. O treinamento lá, o André joga tênis, né? Eu sei que ele faz isso e tal, ele já ajuda bastante, tá? Mas ainda dá para você dar um acabamento para ainda melhorar um pouquinho mais a questão da força, principalmente de lombar, que é onde pega muito nas viagens longas, né? Então, eu conheço muita gente que gosta de dirigir, mas começa a sentir lombar e aí atrapalha bastante aí o prazer de guiar. Então, e dá para trabalhar a lombar específico para a questão do assento do carro, né? Dá para a gente melhorar um pouquinho o tempo de reação também para essa situação. Então, dá para a gente transferir isso para o dia a dia. E aproveitando então, só o gancho que você deu aí. Marcelo. Oi. Você já fez uma viagem com o seu XR3 de 10 horas? Com o XR3 eu quero fazer, não fiz ainda. Mas o que eu fiz legal dessas viagens aí, que ajudou a preparação, foi um rally da Serra da Mantiqueira com o 147. Então, você fez o rally da Mantiqueira? 100 milhas na Serra. E foi legal que eu saí aqui de Jundiaí, com aquele fui carrinho? até lá, com aquele carrinho. Fui até lá, então até Taubaté deu uns 200 km, fiz a prova e voltei com o carrinho. Então foi bastante... A prova deu 5 horas, né? E aí eu senti que ajudou bastante. E nessa época, nessa vez que eu fui para Indianápolis aí, eu comentei com vocês, em 2018, nós estávamos em Orlando antes. E aí eu combinei com a minha família se eles topavam fazer uma viagem de Orlando até Indianápolis e depois voltar, né, de carro, não somente ir. E falaram, vamos em uma só? A minha esposa, ela tem um espírito aventureiro e minha filha também adora carro, falou, vamos sim. E aí a gente foi e me ajudou bastante esse preparo, foi mais ou menos 16 horas de viagem, a gente parou algumas vezes, né? E quando eu parei, chegamos 1h da manhã, eu fiz isso que o Gildo comentou, não, que o André comentou. Fiz lá 20 minutos de elíptico, me ajudou bastante para remover aí mesmo sendo uma viagem, né, ele tem um certo desgaste. Melhorar o retorno venoso, principalmente ficar muito tempo sentado, né? Marcelo, vou contar aqui para vocês. Em 2015 eu trabalhei em São Paulo, né? Eu saía do Rio todo domingo às 4 da manhã e chegava em São Paulo por volta de 8h30, 9 horas. E nessa época eu tinha em casa uma BMW 323 Ti e um Escort XR3. Quando eu ia com a BMW 323 Ti, eu ia até mais rápido e chegava descansado por causa do sistema de banco e tudo mais. Quando eu ia de XR3, eu chegava quebrado, porque o banco dele te força muito a lombar, a posição de dirigir.
isso eu sentia na pele essa condição de preparação física, embora na época eu ainda jogasse tênis, andasse de bicicleta, tinha um preparo físico muito bom para uma pessoa normal, mas eu nunca fiz nada voltado para o automobilismo. E sim, um automóvel, ele te cansa dirigindo, né? As pessoas já devem ter sentido aqui em casa, você anda num determinado carro, você fica cansado. Você anda num outro determinado carro, ele te cansa menos, porque os carros atuais eles têm uma tendência a fazer menos esforço nos motoristas, Perfeito. não é, Gildo? Fala aí que você estudou essa Tem a semana. ergonomia, né, André? A ergonomia desses carros mais modernos, ela é bem melhor, né? Ela, te deixa uma posição bem mais agradável. O Gildo E estudou um não banco, só a ergonomia, naquele conceito que a gente já conhece, mas também a tecnologia chegando ao ponto, como foi agora que nós fizemos aquele teste no Nissan Kicks, né? Com os assentos com tecnologia Zero Gravity, que a mola e a espuma reagem ao teu corpo, buscando a posição mais natural para você. Então, isso é muito importante. Como também a gente já reparou, nós já chegamos a comentar, e às vezes o pessoal não conhece os bastidores dos nossos reviews, dos nossos testes, que a gente coloca um atrás, senta um, vai outro para outro, como o Marcelo lembrou. Muito tempo, se você sentado, a compressão da coxa, aperta ali uma artéria, tudo mais. Isso, para quem está atrás, você ainda pode se mexer, mas para quem está na frente, tem que manter a concentração. Quanto mais incômodo você tem no teu corpo, menos concentração você tem. Ou seja, você está sujeito a um acidente, né? E isso são coisas, Perfeito. Lembrando aqui, Marcelo, você fez me lembrar com esse papo, André, de escorte e tudo mais, um amigo teu chamado Milton Rubinho, que falou que é fera num tal de Sandero RS, Renault RS, eu não sei que RS que é, eu ainda vou conhecer esse carro, mas ele me disse que é tão fera quanto o Marcelo nas pistas, nos eventos de track day. Então, Milton, um grande abraço para você, a gente quer te ver nas pistas. E, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa, o André e o Plínio aqui ligado em carro e tudo, a gente sabe que os carros estão ok. Você deixou o corpo são. E quando a mente não está tão sã quanto a gente gostaria, me fala um pouquinho quanto que a cabeça pode atrapalhar o corpo e tirar da gente aquele segundo precioso no tempo e até mesmo a nossa vitória. Tira muito, né, Gildo? Com certeza, essa questão da psicologia do esporte, ela é muito importante. Eu não trabalho especificamente com a psicologia do esporte, mas o que a gente tenta desenvolver, né, com os parceiros e a questão do trabalho neurosensorial é ajudar esse nível de concentração. O que eu não consigo, né, no nível neurosensorial, no treinamento que a gente faz, vamos dizer assim, interferir naqueles pensamentos que o piloto pode ter antes da corrida ou durante a corrida que podem atrapalhar, né? E aí acontece o que você comentou, né? E você começar a perder tempo porque você desconcentra 1 milésimo de segundo, já era, né? Então, essa questão, esse foco, né, do indivíduo ficar imerso no carro e naquele momento ele não desconectar mais da pista, né, é extremamente importante. E isso é uma coisa que a gente tem observado nos estudos do neurosensorial, que é o trabalho das luzes, né, que você apareceu alguns aí no vídeo, que vocês viram, que é interessante, porque a hora que você olha de fora, você fala, poxa, esse negócio parece gênios, né, parece uma brincadeirinha que é fácil de fazer. Mas esse equipamento, eu percebo, e a gente vê em estudos, que ele vai criando um foco no piloto bem interessante. E o que a gente procura fazer? Esse trabalho está muito legal. Então, no simulador, legal. você faz ele reagir. Lógico que você não vai pilotar fazendo isso, né? Mas se você faz isso no treino, isso te ajuda a manter mais concentrado, né? E os níveis de atenção, ele acaba melhorando, estimula a visão periférica. E então,
eu acho que isso dá um agregado muito bom nessa parte psicológica que você comentou de foco e determinação. Aí um trabalhinho legal também, ele dá uma largadinha, ó, e aí ele vai respondendo lá, né? Então, Marcelo, eu tenho uma dúvida aqui. Uma dúvida porque eu pratico esporte, faço algumas coisas, inclusive track day, como você. Eu tenho ido à Potenza, né, que é a nossa casa. Vamos lá. Quando a gente está praticando a pilotagem ou jogando em tênis, no exercício de alta intensidade, quando você faz muita força, significa que você está tecnicamente errado e você não está desempenhando todo o seu papel, todo o seu potencial, né? Quando você tem, você está fazendo menos força, você está com a técnica mais fluida, você está conseguindo enxergar o todo o que está acontecendo e desenvolve melhor a técnica. No track day, eu percebi que é a mesma coisa. Quando você está muito focado, muito tenso, fazendo muita força, o que acontece? Você começa a errar, você começa a perder tempo, você começa a ficar mais lento do que o que você deveria. Como é que a gente corrige isso com a preparação física? Porque o cara, teoricamente, ele está forte, mas ele está errando, Sim. né? Tá. Essa questão é interessante, né? A gente tem que ser forte e suave, né? Ao mesmo tempo nessa preparação. Então, o que a gente tem, a ideia, né? É não deixar esse sujeito que ele seja um cara bruto, né? Então, na preparação, você tem uma fase de base de força, é muito importante a gente fazer isso, principalmente para prevenir lesões de articulação. Então, ombro, que é um calcanhar de Aquiles na maioria de piloto, né? Então, você diz trabalhar mais exercícios isométricos? Isométricos, perfeito, para a gente simular a condição. Isso é a pergunta que você fez, é legal, Gil, dessa colocação, na verdade. Que às vezes você tem um indivíduo muito forte em tração, mas ele não vai ficar tracionando forte, ele vai ter que sustentar por muito tempo, né? Então, esse tipo de situação acaba até abaixando a frequência cardíaca, porque quanto mais cansado você está, se aumenta mais a frequência cardíaca, os níveis de adrenalina aumentam, e a gente tem que trabalhar no nível ótimo de adrenalina, né? Não pode ser muito baixo nem muito alto. E aí, quando os níveis de adrenalina começam a ficar muito altos, a gente começa a perder essa questão que o André comentou, de precisão, né? Existe uma conversão da adrenalina de uma substância chamada dopamina. E essa dopamina ela é inibitória, então ela atrapalha o nosso sistema nervoso central. Né? E pilotar é essencialmente um ato neuromotor. Né? Você precisa, o comando do seu cérebro está ajustado com a atividade que seu músculo faz. O piloto desenvolve a técnica lá no carro. Oi? Fala, Gil. Plínio. Fala, Plínio. Marcelo, e outra dúvida, apareceu aqui na imagem, né? E as motocicletas, piloto de motocicleta, como é que funciona o treinamento desses pilotos de motocicletas? Tá, a gente fez alguns trabalhos interessantes também com o pessoal da moto, né, da motovelocidade, e aí a demanda neurosensorial é um pouco menor do que no carro, né, a gente nota que é um pouco menor, mas a questão de isometria, principalmente de quadril e abdômen, é diferenciado, exige mais. Né? Então a gente acaba tendo um trabalho aí dos músculos estabilizadores da cintura pélvica mais exigente. Né? Mas também fazemos os trabalhos de neurosensorial, daí a gente procura adaptar para o ambiente da moto, né? Diferentemente do ambiente do carro, para justamente condicionar o indivíduo a ele estar na postura que ele executa a atividade no treinamento, né? Que às vezes isso não é muito observado. Isso também não significa que tudo que a gente faz é na postura do carro, né? Ou na postura da moto. A gente tem que saber fazer esse ingrediente de como você conseguir. Aproveitando do Plínio, achei ótimo. Eu reparei na camisa do rapaz da moto. Dá para a gente dizer, ou eu estou falando uma grande besteira,
que uma modalidade puxa mais pelo abdominal e a outra puxa mais pela lombar? Sim, sim. E cintura escapular no carro, né? Também bastante a cintura escapular. A ação de freio no carro é muito grande, então membro inferior é bem usado, né? Fadiga mais, né? Mas temos essas características aí. Em 2015 eu estava em Interlagos com a minha 323 Ti, botei ela lá, alinhei no grid, pá, a gente foi, largou todo mundo, só que aquele carro era muito forte, né? Eu saí lá de trás e pum, P1. Aí quando eu vi atrás, estava atrás Rogério Moreno, você deve conhecer, com a M3 dele, e Alessandro Salomão com a outra M3, e eu puxando o comboio. E a gente deu umas 5, 6 voltas assim, começou a cair aquela garoazinha que deixa a pista úmida em Interlagos. Numa determinada volta, a gente vinha vindo forte. Esses carros passam dos 200 quilômetros em Interlagos, na reta. A gente freia lá no S do Senna e você vem de 190, 210 para cair para 80, para fazer as duas pernas do S, né? E logo em seguida, na reta oposta, você crava a pé. E eu vinha vindo na frente, mas eu já vim na questão de ficando tenso, forte, porque no cangote vinha 2 carros muito rápidos e muito mais fortes do que o meu. Começou a endurecer a musculatura, né? E eu não percebi que estava endurecendo. Fiz o pinheirinho, já foi difícil. Apontei para o bico do pato. Quando eu vim no bico do pato, foi mais difícil. A M3 juntou e eu resolvi soltar o pé para a descida, para o mergulho, né? Soltei o pé, o carro foi muito rápido, chegou uns 170 ali no mergulho e resolvi frear tudo, apontando em cima da zebra, com a pista um pouquinho úmida, com a 323. O carro apontado certinho, reto, à frente eu falei, pô, legal, vai fazer, porque tá apontado. O carro estava em condições, só que o André aqui já estava chegando na junção. Como é que eu cheguei ali, Marcelo? Todo duro, né? Quando eu botei na zebra, que o carro subiu na zebra, o que aconteceu? Estilingou a traseira pro outro lado, quase, e ali é uma pirambeira, né? Aquela ali, ela é para baixo ali, é esquisita. O carro saiu de traseira ali e foi, eu falei, fudeu, vou parar no guarda-reio, né? Mas por sorte eu consegui segurar o carro, as duas M3 passaram, dei mais 5, 6 voltas, parei no box, eu estava duro. Isso é o quê? É reflexo de uma preparação física mal feita, não é, Marcelo? Sim, sim. E juntando com a questão psicológica que o Gildo comentou ali anteriormente, né? Então, a adrenalina, ela aumenta muito a tensão da nossa musculatura, né? Então, quanto mais adrenalina a gente tem, mais tenso a gente fica. Aquela questão que a perna começa a tremer quando a gente está nervoso, é porque ela aumenta o tônus muscular. Então, se você consegue ter uma boa preparação também cardiovascular, você consegue compensar um pouco tolerar melhor a fadiga, né, nesse processo. Então, esse exemplo que você deu ilustrou bastante isso. E com certeza, né, ali mais bem preparado, que a gente sempre fala, você não faz... Ser um triatleta não te faz um piloto de corrida extremamente habilidoso, né? Mas faz com que o cara que seja habilidoso consiga manter a sua habilidade por mais tempo, com mais qualidade, né? Então é isso que a gente busca e a sua ilustração foi perfeita. Ô Marcelo, pergunta. Você está, para quem não sabe, em São Paulo e tem no teu quintal de casa uma pista maravilhosa que eu sou apaixonado, que é Interlagos. E quando chega alguém que fala para você, olha, eu vou correr em Curitiba, eu vou correr em Brasília, eu vou correr em Goiânia, eu vou correr fora de São Paulo. Você tem um treinamento específico para cada pista e o que você percebe que diferencia de uma pista para outra em relação ao treinamento? Excelente pergunta. Interlagos a gente conhece bem, né? Então acaba ajudando bastante para organizar o treino ali. Eu preciso conhecer melhor as outras pistas como
pilotando para entender um pouco melhor o funcionamento. Então, normalmente eu converso com o piloto e ele me passa as dificuldades que ele sente naquela pista, né? E aí eu trabalho nessa sensibilidade, né? Em cima do que ele me passa, do que ele tem de dificuldade. Então, realmente, às vezes, algumas pistas vai precisar um pouco mais para o lado esquerdo ou para o lado direito, pensando em pescoço, ou não tem muito tempo para conseguir. Interlagos, dependendo da categoria, você tem tempo de descansar, né? Vamos dizer assim, depois que você passa a junção ali, se o carro você relaxa um pouquinho. E algumas pistas são um pouco mais complicadas, mas eu trabalho muito em cima do que o piloto me fala da dificuldade que ele sente naquela pista, né? Mas realmente existe aí uma diferença realmente por circuito, né? De uma maneira geral. Marcelo, agora vamos falar de um assunto aqui que é um pouquinho diferenciado. Você é um cara que você entende do que está falando, não só pelo lado de preparação física, mas também porque você se coloca à prova na pista para entender o funcionamento do que o piloto está te transmitindo, está te passando. Até que ponto você acha válido você entender da arte de pilotagem para fazer o seu trabalho como preparador físico? Como é que funciona isso? Eu acho isso muito importante, o André. Logicamente, né, o Gildo falou aí o Rubinho, acho que está assistindo a gente, né? Ele é bem mais rápido do que eu, bem mais rápido, e é legal andar perto dele ali para pegar as dicas com ele, né? E aí o que eu procuro fazer? O Rubinho é bom, manda bem. E aí eu gosto de realmente me pôr à prova para sentir realmente a dificuldade, embora seja diferente o carro, né? A gente não pilota todos os carros que a gente gostaria de pilotar, mas para sentir isso, eu fiz um curso de pilotagem também na escola de Interlagos, né? Também para vivenciar um pouco mais um carro mais bem preparadinho aí, em uma condição com coach junto e tal. Ele é da época da escola Alpe, tá? Alpes, muito bom também. E vizinho lá, né? E foi muito bom. Quando eu fiz o curso, me ajudou bastante, porque isso acabou desenvolvendo bem mais, né? A gente acaba melhorando bastante a técnica e também conviver melhor naquela situação. Então, acho que quando dá também um ano de kart, mas eu acho que é legal porque você consegue transferir melhor o que você está dizendo. Uma época que eu comecei a... Vale. Uma espetada. Vou te dar uma espetada nessa brincadeira aí. Todo mundo conhece a Ayrton Senna. A Ayrton Senna no Brasil foi um dos caras que mais batalhou pela preparação física, porque ele era orientado pelo Nuno Cobra, né? Só que o Nuno Cobra, ele nunca foi especialista como você está sendo na arte da pilotagem. Eu vi o treinamento que ele fazia e tal, eu achava que era menos específico do que o que vocês fazem hoje. E ele entendia pelo que o Ayrton passava para ele, mas ele não punha à prova a informação que estava recebendo porque ele não pilotava. Você vê alguma diferença desse trabalho feito nessa época para esse que você faz hoje? Sim. Uma coisa interessante que você mencionou aí, né? Tem um livro do Alex Dias Ribeiro, Mais que Vencedor, e é um livro que eu li esse livro quando eu tinha 10 anos de idade. E eu achava legal aquela parte, né? Você já leu também, né, Júlio? Que ele fala da preparação física dos pilotos, né? Daquela forma do Emerson Fittipaldi, que era o mais ativo do pessoal. E é legal a gente ver essa evolução, porque os pilotos da velha guarda, né? Embora alguns consideram que não, eles treinavam também, né? Não tinham, e assim como todos os esportes, a gente foi evoluindo na ciência do esporte, na maneira de tentar deixar o mais próximo possível da realidade da modalidade. Isso foi um fenômeno que aconteceu em outros esportes também. Mas voltando aí, às vezes até é interessante, né, que o pessoal brinca, né, na internet, que os pilotos de hoje de Fórmula 1 treinavam, o James Hunt, que era o cara raiz, enfim,
Mas eles se preparavam também, né? Talvez o James Hunt não tanto quanto os outros, tanto é que quando ele tentou voltar a pilotar depois de um certo tempo, ele não conseguiu nada, né? E você vê a Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, hoje passando dos 40 anos com uma aptidão extremamente boa, né? E outros pilotos também. Mas voltando aí essa questão, eu acho que do Nuno Cobra para cá, né, melhorou bastante assim, o aperfeiçoamento. Eu acho que ele tinha um papel também muito como um guru também do Ayrton Senna. Acho que isso acabava também fazendo com que... Eu não sei se era somente ele que dava o treino, não sei se o Ayrton Senna também não tinha outros informações que ele vinha também de outros... Né, fica difícil dizer, mas que eu acho que mudou bastante, isso mudou, né? Então, eu acho que isso... A gente vê aí uma ciência do esporte para o automobilismo muito mais avançada em todos os níveis, e o que é legal, né? Para todos os tipos de piloto, né? Então, eu tenho muitos clientes que são aqueles caras que pilotam recreativamente, começa a treinar e daí fica excelente a capacidade dele, porque ele está competindo com caras que não estão treinados fisicamente, né? Então a técnica está boa, e aí ele começa a sobrar na pista ali com os companheiros no kart indoor, por exemplo, né? Acontece muito disso. E legal, que é legal Marcelo. Também, né? O Marcelo, deixa eu te fazer uma... Por favor, Plínio, por favor. Olha só, eu queria, daqui a pouco a gente vai começar a ficar sem tempo e tem um monte de assunto, mas tem um que eu não queria deixar de passar aqui para perguntar para você. É a respeito da coluna que você tem no nosso site. Né? Você podia falar um pouco dessa coluna, como é que está sendo escrever ela, que enfoque você está dando? Tem gente que está assistindo a gente que provavelmente ainda não leu a sua coluna, mas ela é muito bacana. Você podia dar uma palhinha dela para a gente? Olha, a coluna para mim é uma realização. Eu fiquei muito feliz quando fui convidado pelo Canal Soler para participar da coluna e escrever sobre treinamento, né, e sobre as questões da preparação física no automobilismo. Então, realmente é uma coisa que eu faço com muito prazer. É legal, né, todo mês preparar aí um tópico sobre preparação física e também sobre questões de saúde e de uma forma geral, né? Então, essa última que a gente publicou foi da biometria, e que é um assunto super legal, né? Biometria no automobilismo, e é uma coisa, por exemplo, hoje que avançou muito, né? Aproveitando a pergunta do André, de tentar colher informações do piloto, né? Fisiológicas na pista, para você conseguir reproduzir isso no treinamento, né? Então, a coluna é uma satisfação. Eu sou muito honrado aí de estar na equipe de vocês, né? De vocês terem me convidado para participar. E ela traz bastante informações aí que eu acho que são legais para a gente, para o piloto. Eu procuro escrever de uma forma que não seja muito técnica, né? Como em um artigo científico, mas também que não seja uma forma muito simplória, né? Então, a gente tenta atingir ali, tanto para quem quer ver questão um pouco mais técnica, como para o piloto mesmo, né, que é algumas informações. A gente falou de temperatura em uma das colunas, e a questão aí da hidratação, que é um fenômeno também super importante, e que eu vejo muito nos pilotos, né, de uma maneira geral, mesmo pilotos em nível mais alto, né, vamos dizer assim, de exigência, que às vezes não se preocupa com a alimentação, com a hidratação, investe ali um monte no carro, né? Mas ele mesmo muitas vezes não está se preocupando, né, com essas questões aí básicas de nutrição e hidratação. Marcelo, fala, Gildo. O André, eu acho que a gente não pode deixar de agradecer a esposa do Marcelo, a filhinha dele, que estão dando essa chance. A gente está roubando um pouquinho o Marcelo dessa convivência, e a gente já viu, já deu para perceber o quanto que elas são especiais, porque olha que pessoa maravilhosa, exatamente, que papo gostoso, que o tempo passa, a gente nem percebe, né? Isso é porque a gente está na frente de um profissional, de um indivíduo que está bem equilibrado, que está feliz com o que está
está fazendo. E aí eu queria te perguntar, Marcelo, o que é que está faltando para você? Aonde que você quer chegar? Boa pergunta e bem legal aí. A Daiane e a Agatha são as duas companheiríssimas aí da nossa jornada, né? Sempre está com a gente no track day, nos passeios de carro, enfim, nas questões. Gostam bastante e isso ajuda bastante a gente fazer o nosso trabalho com qualidade, né? E a sua pergunta é interessante, né? A minha perspectiva é divulgar ao máximo essa questão da preparação física para pilotos, que mais profissionais façam isso nos seus nichos, tem espaço para todo mundo, né? A gente não consegue abraçar todo essa legião de pilotos que existe, e isso acaba, é um dos meus objetivos, assim, de mostrar que a gente consegue associar a ciência do treinamento com uma coisa tão emocionante, tão passional, que é o automobilismo, né? E é muito legal quando um piloto ganha, que você está preparando, né? Se sente que você tem um pouquinho de você ali também no carro, né? A gente fica, e como a gente gosta, né? A gente fica super empolgado com cada corrida, né? Dos nossos pilotos e fica triste quando perde, fica feliz pra caramba quando ganha. Então é bem legal isso. E o legal de fazer a preparação física é que você consegue estar em um monte de carro ao mesmo tempo, né? Então tem final de semana que tem 5, 6 pilotos correndo, né? Eu estou em casa, mas eu estou com eles, né? Então isso acaba sendo mais legal do que pilotar sozinho. Então isso é uma coisa muito gratificante. Então eu quero continuar com essa questão, eu quero aperfeiçoar um pouco mais ainda as minhas ferramentas, né, para o trabalho. A gente busca sempre isso, e que as pessoas realmente encarem aí que a preparação física faz uma boa diferença na pilotagem. Independente do tipo de nível que o piloto compete, seja do kart indoor ou o cara que está na Fórmula 1. Pessoal, não desmerecendo o kart indoor, logicamente. O pessoal que está assistindo em casa, o canal Soler, eu estou convidando agora aqui a Priority Conteúdos também. A gente está entrando numa empreitada aí que é muito legal. Eu estou com um sonho, a gente já tem um carro pronto, a gente quer correr a Gold Classic, precisamos do apoio de vocês. Já temos um escorte de corridas nas mãos, estamos procurando patrocínio para botar esse carro e a nossa equipe na pista. Eu quero ver o Gildo acelerando, o Plínio, o Marcelo, eu quero ver todo mundo lá com a gente. Então, pessoal, a gente está precisando dessa força de vocês. Se vocês puderem, souberem de alguma empresa que tem interesse em patrocinar um carro de corrida na Gold Classic, o escorte está aí já. Temos um escorte 93, prontinho para correr. Então, estamos precisando. Pessoal, eu acho que, Plínio, como é que está o tempo aí? A gente está já com o tempo estourado. Mas o papo tá tão legal que, pô, o Felipe tá me avisando aqui, eu tô passando. Tô fingindo que não tô vendo. Então, Marcelo, solta uma coisa que você queira falar para o pessoal de casa, alguma coisa sua, um recado, uma mensagem, algo que você considere importante para o pessoal. Bom, uma coisa que eu acho bem legal pensando nessa área da preparação física, né, logicamente de pilotos de uma maneira geral, eu acho assim, quem mais precisa da informação e da mensagem, às vezes é o indivíduo que eu falei para você, que corre de uma forma amadora, né, e é aquele indivíduo que é dentista, que é médico, que é engenheiro, né, que é jornalista, enfim, e que no final de semana veste o seu macacão e vai lá para a pista, né, que ele também invista na sua preparação física. Que a preparação física não é só do cara que é o piloto de Fórmula 1, ou da Stock Car, ou do Rally Paris-Dakar, enfim, mas que ele vai sentir muita diferença a partir do momento que ele começar a preparar, e se ele já se prepara, que ele comece a preparar de uma forma específica, né? Muitos praticam já algum tipo de atividade,
mas comece a incorporar no seu treinamento a mesma rotina que o Lewis Hamilton faz, que o Raikkonen faz, que o Alonso faz, enfim. Dá para a gente fazer aquela rotina, logicamente, entre aspas, adaptado para a sua condição, né? Você não está pilotando um Fórmula 1, mas que isso vai acabar fazendo você se envolver mais com o esporte e se comprometer mais, né? Então, esse envolvimento da preparação física, eu vejo como uma maneira também de você se comprometer mais com o esporte, sair mais tranquilo do carro na hora que acaba. A gente pode até considerar que isso pode evitar acidentes, né? Uma vez que você vai tá menos sujeito à fadiga. Então, acho que o recado é para esse grupo de pilotos aí que faz track day. A gente tem até uma das colunas foi sobre preparação física para track day, né? Que acaba também fazendo uma associação com o que o Plínio falou, né? Daquele cara que dirige e gosta de dirigir por longa distância, né? Quer dizer, você não é um piloto de corrida, né? A hora que você, no seu dia a dia, quando você vai para o track day no final de semana. Mas você pode incorporar um programa de treinamento que vai fazer bem para a sua saúde e que vai deixar um pouco mais rápido lá na pista ou vai fazer com que você fique mais eficiente, né? Não pensar só no carro, né? No investimento no carro, mas o investimento também na sua preparação e saber que existe preparação também específica para isso. Acho que esse bacana, seria o recado mais geral aí. Gente, deixa eu bater palma aqui, porque eu acho que ele realmente pegou o espírito do programa quando eu falo que uma Ferrari é só um pedaço de lata, que se não fosse o indivíduo, a pessoa por trás, fazendo aquela magia acontecer, seria só um eletrodoméstico, um pedaço de lata. Eu acho que você, nas suas palavras, foi muito feliz, pescou a essência realmente desse programa. E eu não queria deixar de passar, André e Plínio e Marcelo, em homenagem ao Marcelo que está aqui, essa inspiração que a gente está tendo, eu queria agradecer, eu tive o privilégio de conhecer ainda vivo, o doutor Areno, fundador da Faculdade Nacional de Educação Física, se eu não me engano, aqui no Fundão, quando começou, e acompanhar uma família, professor Elmo, professora Cristina Areno, que trabalha muito crossfit. O irmão dela, o Valdemar, a filha daqui a pouco está aí disputando as Olimpíadas no surf. Então, como que é importante a educação física? Como você falou, você foi muito perfeito nas suas colocações, incorporar, não deixar para depois, porque o tempo cobra um preço muito caro. E a gente não tem mais esse tempo na vida para recuperar. Então, realmente, siga, faça, escute as sábias palavras do Marcelo, leia aqui na coluna, no nosso site, porque vai fazer toda a diferença para o resto da sua vida. Gildo, vou agradecer aqui o pessoal, olha só, quero agradecer Nelson Silva Júnior, que acabou de mandar uma mensagem falando para o Marcelo, preparo físico é fundamental para um piloto, perfeita a sua colocação. Para quem não sabe, Nelsinho, ele, nas últimas 1000 milhas, ele andou com uma Alfa Romeo, né? E foi também nos protótipos lá no Império, na Império Race, ele correu com aquele protótipo feraço, né? Nelsinho, a gente está sabendo. Você vai vir aqui ainda, hein, Nelsinho? Vamos lá, agradecer a Daiane, sua esposa. Olha o Thales aí! Thales Salamanca, Sérgio de Melo Andrade, né? O Sérgio se identificou com a condição de que ele é uma pessoa que viaja muito de carro, né? O trabalho dele. Sérgio, então já sabe, acompanha o Marcelo lá no site, ele vai dar as dicas de preparação física. Mauro Tanaka, Mariângela Gonçalves, Danusa Palhares, a gente te ama, Danusa. A Axa, tem mais um montão de gente aqui. Bom, obrigado a vocês por estarem aqui conosco na segunda temporada do Ao Volante. Né? Legal. Pessoal, olha só, nós estamos ficando sem tempo. Marcelo, infelizmente, eu sei que tem muito mais assunto. Deixo aqui aberto um segundo convite para você voltar e continuar conversando conosco, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar a live de hoje. E foi uma grata satisfação tê-lo aqui. É uma grata satisfação ter você escrevendo na coluna do nosso canal. E, poxa, muito obrigado mesmo. Gildo? Bom. Você já disse tudo, Plínio. Eu acho que obrigado é pouco. A gente quer estar juntos. Então...
A Priority Conteúdos tem como missão levar até a sua casa conteúdos dos mais diversos nichos dentro de um app leve, simples e fácil de mexer. Vá até a loja de aplicativos, Google Play ou Apple Store. Digite Priority Conteúdos, selecione o app e aperte para baixar. Espere um instante e pronto! Ao abrir o aplicativo, uma lista de programas variados está disponível na palma da sua mão. Clipes, desenhos, humor, programas de futebol, kartismo, vôlei, Priority Conteúdos. Baixe o app e se divirta!